Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Honda HR-V Turbo com um motor 1.5 turbo de 173 cavalos acoplado a uma caixa automática do tipo CVT. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que entrem naquela área comunidade, que lá nós falamos a respeito dos carros que virão a ser testados, dos carros que já foram testados, tiramos dúvidas e temos uma interação maior com todos vocês, tá bom? Quem ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. A gente tenta trazer toda semana sempre um vídeo novo falando a respeito de carros, dos meus carros também, né? E de todos os assuntos correlacionados a essa área. Bom, voltando aqui ao HR-V. O HR-V foi apresentado ao mundo em 2013, no Japão. Ele tem um outro nome no Japão, que é o Honda Vezel, né? Ele chamou muita atenção com o desenho conceitual e tudo. Fez um impacto bastante interessante no mercado de SUVs compactos na época. Ele demorou quase 2 anos para ser lançado aqui no Brasil, só vindo a ser lançado em 2015. Para quem não sabe, o HR-V é literalmente o SUV do Honda Fit, tá? Ele é a mesma plataforma, é praticamente o mesmo carro, só que com uma carroceria diferente, né? E um pouco mais sofisticada, se assim a gente pode dizer. Mas continua sendo um carro derivado de um hatchback compacto, ou monovolume compacto, como vocês queiram chamar. A única diferenciação do HR-V é que ele mantém o entre-eixos do Honda City. O City é o sedã do Honda Fit, para quem não sabe. Bom, ele fez muito sucesso ao chegar aqui no Brasil e criou o grande embate, né, que foi entre o Jeep Renegade e o Honda HR-V. Vendeu bastante nesses últimos 4 anos de mercado, recebendo uma atualização agora no final de 2018 como modelo 2019. E esse novo modelo Turbo já é linha 2020. Em termos de dirigibilidade, ele é um carro bastante gostoso, que você tem uma variação, né, na relação da altura do banco e na profundidade do volante, que você consegue sentar de uma maneira bastante adequada, né? Isso é uma coisa muito típica de Honda. Mas ele é bem mais duro, por exemplo, do que um Renegade, né, que seria um carro que competiria com ele. E falando entre esses SUVs que correm mais, como o Vitara, né, ou, por exemplo, o T-Cross 250, o Citroën C4 Cactus, o Peugeot 2008 THP, ele com certeza é muito mais duro do que esses carros em si. Tá? O valor dele, que eu acho que é a grande polêmica do momento, né? R$ 139.900. É dinheiro demais para um SUV compacto, que tá, ele até traz algum refino, né, na questão do mecânica, mas não traz mais nada além disso. Por exemplo, ele não traz nem bancos elétricos nessa versão. Ele não trouxe o sistema Honda Sensing, que é um sistema que adiciona o piloto automático adaptativo, o sistema de frenagem automático, ele não tem isso, né? Das grandes adições que ele tem, por exemplo, o Honda AHA. O que é o Honda AHA? Não é a banda norueguesa, não. É o Agile Handling Assist, que é um sistema de vetorização de torque que ele trabalha em cima dos freios, né? Ele auxilia o carro a ter uma dinâmica mais adequada, que é bastante legal, mas ainda assim não é algo que realmente valha essa diferença de preço tão absurda quando comparado ao modelo de entrada. São R$ 45 mil de diferença. Para vocês terem uma noção de quão caro esse carro está no mercado de hoje, o Honda HR-V hoje está custando o que, por exemplo, o meu Accord, na época, custou 0 km. Um Accord custou R$ 147.900, uma diferença de R$ 7 mil em 2014. Um carro de 5 metros de comprimento, um carro com motor 3.5 V6 de 280 cavalos, um carro que era importado dos Estados Unidos, ou seja, ele pagava uma taxa de impostos maior porque não existe um acordo comercial tão bom, por exemplo, como existe no México. Então, assim, você tenta achar algum motivo para esse carro custar tanto, né? Esses R$ 139.900, mas você não consegue achar.
E com isso existe uma grande questão que a Honda e a Toyota sempre conseguem trabalhar muito bem, como a Honda propriamente conseguiu com o Civic há pouco tempo atrás. Ela aumenta o patamar do mercado. Como assim? No momento que, por exemplo, uma Toyota, uma Honda lançam, por exemplo, o Civic, que foi 128.900, todo o mercado subiu junto com aquele carro, né? Com o preço dele, e hoje ele é teoricamente aceitável. Na época parecia um absurdo, hoje se tornou aceitável. Entendeu? Então, provavelmente a mesma coisa deverá acontecer com o HR-V. E também tem a competição interna mesmo com o Civic, que é um carro que tem uma plataforma muito mais sofisticada do que a do HR-V, né? A mesma plataforma do Accord, que é o sedã grande da Honda, tem suspensão independente na traseira, que o HR-V não tem, tem uma direção elétrica que varia a relação dela, né? Ela diminui ou aumenta conforme a velocidade, né? O número de voltas na direção. Então é muito mais evoluído, né? Tecnicamente dizendo, e custa 11 mil reais a menos do que o HR-V Touring. Né? Então é um preço muito alto para um carro que não oferece tanta coisa assim, né? A direção ela é um pouco mais pesada porque o carro propriamente dito ele é mais pesado do que o modelo aspirado convencional, 1.8. O 1.8 pesa em torno de 1.250 quilos. Esse HR-V Touring Turbo ele está pesando aí na faixa dos seus 1.350. Então você sente um volante um pouco mais pesado, mas não é nada de demais, tá? O espaço interno continua excelente, que é talvez a maior virtude, principalmente o espaço no banco traseiro dele. Conceitualmente, o interior ficou muito mais bonito. Isso daí a gente tem que citar aqui bastante, né? Principalmente com esses tons claros, eu acho que deu um aspecto muito bonito ao carro, uma impressão de qualidade. Inclusive, ele ganhou agora uma parte de acabamento de couro nas portas, né? Na lateral onde ficam as maçanetas, que não existia anteriormente, com costura e tudo. Eles estão tentando passar uma figura de um carro mais sofisticado, mais caro, realmente, né? Tentando embonecar o carro de alguma forma. Talvez a maior adição no HR-V Turbo, nessa parte do conforto, tenha sido o teto solar elétrico, que ficou ótimo. Tá? É panorâmico, ele ainda por cima abre, então é muito legal. Também tem a mesma câmera que existia no Accord, depois veio para o Civic, que agora está no HR-V, que é aquela câmera que fica embaixo do espelho retrovisor do lado direito, o Lane Watch, e quando você liga a seta do lado direito, ele coloca a imagem, né, a lateral direita do carro inteira para você ver se você não tem ninguém escondido no ponto cego do carro. Também é uma coisa bastante interessante. Mas ainda assim não justifica o aumento substancial do preço. Se esse carro custasse a faixa dos 120, 125 mil reais, eu acredito que já estaria muito bem pago, até bem pago demais. E ainda assim estaria no enquadro da categoria. O desempenho dele em termos de aceleração é muito bom, são 173 cavalos. O câmbio CVT é o mesmo do Civic, né? O motor também. Ele realmente puxa muito bem, dá aquela sensação de motor, não de um motor turbo, mas de um motor aspirado de grande cilindrada, né? Você sente aquela força constante por muito tempo, é de 1.700 a 5.000 RPM, então é muita força por um tempo muito grande, né? E empurra muito bem, é muito gostoso. Mas ainda assim ele perde, por exemplo, em termos de desempenho para o 2008 THP e para o C4 Cactus THP. Tá? Ele tem uma diferença e uma diferença até grande. Tá? Ele está muito próximo, por exemplo, do T-Cross 250 TSI da Volkswagen, né, em termos de desempenho. Mas é muito gostoso. Uma característica que eu não gostei muito é que se eu já achava o acelerador, né, dele um pouco curto, eles encurtaram ainda mais o acelerador do carro para tentar tirar aquela sensação de mobilete do câmbio CVT, apesar desse câmbio não ter muito isso, né, essa versão. Mas ainda assim eles resolveram tirar, diminuir o curso do acelerador, né. Uma característica curiosa é que o porta-malas dele é menor do que da versão 1.8, por conta dos abafadores, né, ele tem um escape duplo na traseira. Agora, a parte mais interessante que eu acho no HR-V Turbo é a questão do consumo. Ele realmente é muito bom em termos de consumo.
No ciclo urbano, eu obtive médias de 12,5 km por litro de gasolina, com o ar-condicionado ligado, e na estrada eu cheguei a 17,2 km por litro com gasolina, ar-condicionado ligado, 110 km por hora e 1.800 RPM no painel. Então, o consumo realmente é uma virtude muito grande nesse carro. Agora, no restante, ainda continua sendo inadmissível o preço que eles estão cobrando por esse carro. E a gente sabe que vai vender. Esse que é o pior e vai fazer o nível do mercado, o nível de preço do mercado subir como um todo, né? Não vai ficar... a Honda consegue isso, a Toyota consegue isso por conta da força do nome que elas têm consigo, né? Enfim, se eu teria um HR-V Touring Turbo? Não, nunca. Eu acho dinheiro demais para carro de menos. E você tem carros muito mais interessantes, até mesmo como SUVs, como o C4 Cactus, como o 2008 THP, o próprio T-Cross, que é um lançamento 250 TSI, são opções muito mais interessantes em termos de preço e alguns até em desempenho. E na realidade, por esse valor, até mesmo o Civic é uma opção infinitamente melhor do que o HR-V Turbo, por ser uma plataforma muito mais sofisticada, oferecer um comportamento dinâmico ainda melhor, né? E é muito melhor como carro em si, né? É muito dinheiro para um SUV compacto. É isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo e com o tempo eu tento arranjar e falar a respeito das minhas impressões para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!